Defesa, campo de ataque, giro de perna direita, da direita para Buffarini, perdeu para Egito, decidiu para Dudu de longe, bateu e que golaço! Gol do Palmeiras! Camisa 7. Fala, galera palmeirense! Bem-vindo para um novo episódio aí do nosso podcast Os Amigos Palmeirenses, episódio número 16. E nesse episódio é um episódio especial, já que o Palmeiras está de férias aí devido à pausa devido à Copa América. E nós iremos comentar sobre 3 assuntos nesse programa hoje, aí, galera palmeirense. Nós iremos fazer uma retrospectiva sobre o primeiro semestre do Verdão, sobre o Campeonato Paulista, Taça Libertadores da América, que é a primeira fase, esse início do Campeonato Brasileiro. Então, sem muita enrolação e a apresentação aqui vamos apresentar os nossos palmeirenses aqui da mesa aqui. Quem sou essa voz aqui, sou o Samuel. E apresentando aqui o Bruneira, tá com gripe, essa gripe de 3 semanas aí, Bruneira. E aí, cara, beleza? Beleza. Eu tô com uma gripinha e episódio número 16 seria um episódio em homenagem ao Daverson? Fica um mistério aí pro ouvinte. É uma boa sugestão aí, realmente, pro programa. Mas o Daverson tem que comer muito feijão com arroz aí. Não merece programa de homenagem, não. Não. Ainda não. Nós fizemos do Marcão no episódio 12. O Marcão já tem toda uma história. E aí, Rodrigão, beleza, cara? Beleza, Samuel, beleza, Brunão? É nóis, vamos aí. Isso aí. Mais um podcast. Lembrando vocês, né, que nós nós sempre fazemos a gravação do nosso podcast às segundas-feiras. Segunda-feira gelada. Mas aqui no programa vai ter assuntos muito quentes. Um belo de um clichêzão aí no programa aí. Bom, como eu tinha falado para vocês no início do programa, nós iremos fazer uma retrospectiva sobre o primeiro semestre do Palmeiras. E nada melhor do que começar do que falando do Campeonato Paulista. Bruneira, no Campeonato Paulista, o Palmeiras não foi campeão e deixou muito em dúvida a questão do rendimento da equipe, que ficou bastante em xeque isso. Na sua avaliação, o Campeonato Paulista serviu apenas como um campeonato de preparação para o Palmeiras pro restante da temporada? Olha, depende do ponto de vista, como perdeu, pode falar que sim, né? Se tivesse ganho, obviamente não seria esse o assunto. Mas o Palmeiras foi consistente na defesa, né, durante o Campeonato Paulista. A questão é que a parte ofensiva ainda não tava bem, o Dudu ainda estava se arrastando em campo, né? O Filipão ainda não botava Veiga e Zé Rafael, tentava muito com o Carlos Eduardo, o Felipe Pires, e acho que também isso influenciou um pouco até o Palmeiras se achar, né? Mas foi um período que o Palmeiras fez alguns jogos assim que deixou um pouco a desejar, né? Porque o time se manteve quase o mesmo e não conseguia vencer os jogos com aquela facilidade que a gente esperava, né? Exato. Rodrigão, você se recorda como foi o confronto contra o Grêmio Novo Horizontino pelas quartas de final? O Palmeiras empatou a primeira partida e ganhou a segunda, certo? Eu lembro do primeiro jogo, sim. O segundo nem tanto. O segundo foi o que passou o carro, lembro sim. E o primeiro foi um empate, certo? Em 1-1. Isso. O gol do Arthur Cabral, que é o camisa 9 que o Bruno ele agora. entrou. Isso, ele entrou e já fez o gol, Exato. E teve alguma partida do Campeonato Paulista, Rodrigão, onde você falou assim, nossa, eu pensei que ia engrenar depois desse jogo aí? Ou você acredita, igual repetindo a pergunta para o Brunão, que o Palmeiras usou esse campeonato como uma preparação para o restante da temporada? Não lembro de nenhum jogo ter engrenado, não. Eu lembro do Palmeiras ter jogado muito bem, acho que algum jogo da Libertadores, eu acho que até já estava eliminado do Paulista. Para mim, o Campeonato Paulista foi um torneio preparatório. Vem sendo assim faz tempo já, acho que todos os estaduais, pelo menos para os times grandes, né? Os times que lutam por título brasileiro. O campeonato regional tem sido usado para isso. É bom ganhar e tal. Tiro o mérito de quem ganhou o campeonato. Mas é um campeonato preparatório para ver
a parte física, para ver alternativas, dar uma rodada no elenco, embora a própria federação dê uma segurada nisso, limitando a inscrição de jogadores, mas para mim é um torneio preparatório que cada vez mais, se não houver nenhuma mudança no calendário que favoreça esses campeonatos, vai ter essa função no ano dos times. É uma boa percepção do seu lado, e inclusive esse ano o Campeonato Paulista foi bastante emblemático para o Palmeiras devido ao que aconteceu no ano passado, e até o presidente aí comentou sobre a Paulistinha, né, deu uma baixada de bola nesse campeonato. O que me preocupou assim, o Palmeiras no Campeonato Paulista, é que eu pensei que iria ter um maior revezamento de jogadores. O Felipão ele não fez isso, né? Ele não testou muitos jogadores, por exemplo, o Rafael Veiga, o próprio Arthur Cabral, que entrou em poucos jogos. O Zé Rafael também foi um cara que foi no final do Campeonato Paulista, mas eu posso dizer que foi mais no Campeonato Brasileiro que ele realmente se tornou titular do que no Campeonato Paulista. Ou não vi um grande revezamento de jogadores no Campeonato Paulista, onde pudesse testar alguns jogadores. Entretanto, o Brunão já tinha explicado isso em programas anteriores. O Campeonato Paulista ele não tem um número de inscritos tão grande assim, certo, Brunão? Parece que não tem como, né? São 24, 25 jogadores. Não dá nem pra você fazer um rodízio tão grande assim de atleta, certo? Sim, mas você pode colocar jogador da base numa segunda lista e aí é limitado, entendeu? A limitação é para jogadores, digamos, formados, comprados. Jogador da base do time que tem, acho que, uma idade lá que eu não lembro se é 20, 21. Você pode fazer uma segunda lista que não tem limite, entendeu? Molecada você pode escrever um monte. Ah, não sabia dessa parte aí, que poderia colocar diversos jogadores da base aí a respeito. Eu realmente não sabia. E sobre esse rodízio aí, você concorda um pouco com essa minha visão? Ou para você, o Palmeiras o Felipão deveria ter mantido mesmo o time que estava jogando aí no Campeonato Brasileiro? Cara, eu acho que ele tava querendo ganhar o Paulista, velho. Ele talvez não seja a vontade da maioria dos torcedores, mas ele queria ganhar, eu acho. Eu acho que ele tava jogando a vera, entendeu? Dando importância, por mais que a diretoria desprezasse o campeonato, eu achei que ele jogou pra ganhar. Certo. E, Rodrigão, sobre no Campeonato Paulista teve a estreia do Ricardo Goulart, que foi uma grande contratação até aquele momento para o Palmeiras, né? E você gostou do Ricardo Goulart, do que ele atuou no Campeonato Paulista? O começo dele foi bom, né? Tava numa fase complicada do time, né? Que, igual o Bruno comentou, ou você, acho que foi você que comentou agora há pouco, que o ataque não tava tão funcional. Ele acabou entrando, fazendo gol, dando uma dinâmica diferente pro jogo. Mas depois deu uma queda boa, né? O time parece que não se adequou ao fato de não ter um armador, né? Ter um segundo atacante ali no lugar que ele jogava. E depois não surtiu mais tanto efeito. No começo até foi interessante, mas depois, pelo menos principalmente na semifinal com o São Paulo, ele foi praticamente nulo, né? Sim, contra o São Paulo realmente foram partidas bem apáticas também do Palmeiras, né? Os dois times foram bem mal, né? Foram duas partidas muito ruins, né, de assistir. Foram, concordo também. Concordo que não foi legal, não. Não foram partidas que davam um gás, assim, uma emoção, né? Foram bem apáticos, né? Assim, se você é um cara, sei lá, que não torce pra nenhum dos times, não tá com aquela coisa de, eu quero que se dane os dois times, tá assistindo uma partida de futebol mesmo, deve ter sido horrível, cara. Sim. Olha, só pra ter uma comparação, o Palmeiras, em 9 jogos do Campeonato Brasileiro, fez 25 pontos. E essa mesma pontuação o Palmeiras atingiu no Campeonato Paulista em 12 jogos, que foi no da primeira fase. O Palmeiras ele terminou assim, mesmo sendo campeão, o melhor time assim, de pontuação, né? Ele fez 31 pontos, né? Então ele foi o melhor colocado. E é curioso isso, porque se você pega também a Libertadores, o Palmeiras também se tornou o líder da classificação geral também. Isso já vem acontecendo desde o ano passado. O
O grande problema aqui que a gente já veio comentando nos podcasts anteriores é a questão do mata-mata, certo, Bruneiro? Palmeiras no mata-mata, que aí a coisa aperta mesmo e o Palmeiras não consegue manter esse mesmo, digamos, status que tem num campeonato de ponto corrido. Que na verdade, assim, o Palmeiras é um time consistente, né? E eu acho que o mata-mata é realmente mais difícil, entendeu? É um campeonato que você vai pegar semifinal pra frente, cara, você vai pegar cachorro grande e aí, tipo, os dois times vão suar sangue pra ganhar. É diferente num campeonato de consistência, né? Palmeiras para jogar um campeonato assim consistente, jogo a jogo, já lida muito bem. E o mata-mata não é que eu acho que vai mal também, mas o Palmeiras ainda precisa subir um degrau para conseguir passar aqueles obstáculos maiores e conseguir ser campeão. Não que falte muito também, eu acho que tem condições. Não tem segunda chance, né? Isso, Não tem segunda chance no mata-mata, né? O campeonato de pontos corridos, você consegue retornar. E o Palmeiras tem um time que consegue fazer isso, né? Aquele primeiro jogo com o Boca Juniors foi um dos piores jogos do Palmeiras ano passado, né? O primeiro. E não deu pra recuperar dentro de casa. Eu acho que o segundo jogo foi mais, assim, o que a gente esperava, né? Eu não esperava que o Palmeiras passasse o carro no Boca, mas eu achava que os dois times eram parelhos, né? O primeiro jogo não foi isso. Não, e o que prejudica na Libertadores também é você sair de casa e não fazer gol, né, cara? Isso tem um peso grande. Você sai o primeiro jogo pra jogar fora e não faz nenhum gol, o outro time tem a vantagem do empate quando ele faz um gol na tua casa, entendeu? E ele sabe disso. O Felipe Melo, no programa Bem Amigos, ele comentou inclusive sobre isso aí, viu, Rodrigão? Que ele falou assim: nós perdemos a Libertadores em questão de 10, 15 minutos. Mas também eu concordo com você, que foi uma partida também, uma das piores partidas do Palmeiras no ano, contra o Boca Juniors, aquele primeiro jogo lá, né? O Palmeiras abdicou totalmente do ataque naquele jogo, né? Tentou só trazer um 0-0 para São Paulo e não tentou jogar. E eu não me recordo quem falou, mas disse assim, se você reparar, o primeiro jogo que o Palmeiras ganhou lá no La Bombonera, pela fase de grupos, foi o segundo, na verdade. O Palmeiras manteve a mesma tática. Eu não consigo concordar muito bem com isso, entendeu? Apesar que naquele segundo jogo lá... Eu não assisti. Você não assistiu. O primeiro jogo da fase de grupos eu não assisti. O que eu sei é que o Boca mudou completamente. Não completamente, mas contratou muitos jogadores bons de uma fase da Libertadores para outra. O time era muito diferente. Isso eu sei, mas assim, a tática realmente eu não posso opinar, né? Entendo. Mas eu acho que teve diferença muito também parte do Boca, né? O Boca, nesse primeiro jogo na Bombonera, na primeira fase, jogou muito espaçado, né, cara? Eles faziam meio campo com praticamente 3 jogadores. Os 3 atacantes ficavam lá na frente, não ajudavam a marcar, entendeu? O Palmeiras tinha muito espaço para tocar a bola tranquilamente no meio campo. E isso facilitou um pouco, né, o jogo pro Palmeiras. O jogo de volta foi totalmente diferente, né? O time já estava mais ajustado e conseguiu fazer um jogo, se não brilhante, né? Martelando até conseguir fazer os gols, né? Sim. E voltando para o Campeonato Paulista, vocês acreditam, começando por você, Rodrigão, que esse ano a arbitragem, devido à pressão que o Palmeiras exerceu, teve algum impacto, assim, seja positivo ou negativo, a respeito do Palmeiras? Eu não me lembro de nenhum favorecimento explícito ou coisa do gênero. Eu acho que talvez o que ocorreu no ano passado tenha acelerado foi a implementação do VAR. Talvez. Entendo. Brunão, e do seu lado, você acredita que houve alguma questão assim que tenha impactado o Palmeiras? Cara, eu acho que o Palmeiras está sendo um pouco mais respeitado pelas arbitragens. Porque o Palmeiras faz barulho, porque o Palmeiras é o time do momento, então ainda tem muitos juízes que é ruim, né, pros dois lados, né? Aquele juiz que dá muita faltinha, mas eu vejo que assim, o Palmeiras também tem algumas colheres de chá, né? O Palmeiras é um time que bate bem, nem sempre toma todos os amarelos que deve. Mas
Eu acredito que, no geral, assim, não mudou tanto, não, cara. Mas eu tenho essa leve percepção. Talvez seja coisa da minha cabeça também. Eu fiz essa pergunta para vocês porque no primeiro jogo contra o Novo Horizontino, o Palmeiras teve um gol, né? Tomou um gol, onde houve muita reclamação da diretoria, dos próprios jogadores. E aí, no programa que nós comentamos sobre esse jogo, o Brunão, ele falou assim, não pegou no braço. Tem uma câmera que mostra realmente pegando na barriga do jogador do Novo Horizontino. E mesmo assim, o Palmeiras desceu a lenha. E aí no jogo seguinte, o Palmeiras, se eu não me engano, teve 2 pênaltis a favor, certo? Que o Gustavo Scarpa que fez, inclusive, depois o Dudu. E, assim, realmente o Palmeiras faz uma pressão nos bastidores tremenda. Mas uma coisa bem legal que o Rodrigão comentou aqui, né? O Palmeiras, toda essa pressão que fez com que a Federação Paulista também adiantasse a inclusão do VAR, né? E junto com a inclusão do VAR veio muita discussão também, né? Sobre como estava o andamento disso aí. Bem legal. Assim, o Rodrigão, se fosse para você colocar um ponto em destaque do Palmeiras no Campeonato Paulista, existiria algum? Geral do Palmeiras? De maneira geral? Isso. Tá, De maneira geral, algum jogador? Eu acho que foi... Talvez o Gustavo Gomes conseguiu, acho que, se destacar, né? Ele continua nesse ano, mas acho que ele mostrou realmente que ele é o principal zagueiro do time. Algo que talvez tenha ficado meio na dúvida ano passado, talvez por esse negócio de zaga A e zaga B, né? Zaga reserva e zaga titular. Eu acho que ele conseguiu se mostrar que ele é o dono da zaga do Palmeiras. Certo. E você, Brunão? Se é pra ter um destaque aí do Palmeiras nesse Campeonato Paulista que passou. Eu acho que a consistência da defesa, né, que vem do ano todo. O Palmeiras tem poucos gols no ano, acho que menos de 15. Esses amistosos aí subiu bastante o número, mas não são muitos, né? E o Gustavo Scarpa, eu acho que jogou bem, né? O Campeonato Paulista, Libertadores. Foi uma fase que ele tava bem antes de se machucar de novo. Concordo. Perder a vaga no time. O Scarpa, né? É o Gustavo Scarpa. Ele tava muito bem no Campeonato Paulista. O meu ponto de destaque também vai pra linha de defesa. Por mais que o Mike não fez um bom Campeonato Paulista, na minha opinião. Ele tá voltando a jogar bem agora no Campeonato Brasileiro, mas no Campeonato Paulista ele não foi tão consistente e regular como foi no Campeonato Brasileiro do ano passado. Mas a linha defensiva realmente é um destaque. Concordo com o Brunão também sobre o Gustavo Scarpa. Fez um bom Campeonato Paulista. E também fico com esses aí, Brunão. Eu vou de bis aí com o seu comentário, cara. E aí, aproveitando, os pontos negativos do Palmeiras nesse Campeonato Paulista, no seu ponto de avaliação. Eu diria o Dudu, né? Mas isso já é um pouco comum, né? Que nem a gente já discutiu. O ataque em geral, né? Os reforços que não deram certo. Carlos Eduardo, Felipe Pires. Nem aquele golaço contra o São Paulo muda a tua opinião sobre o Carlos Eduardo? Foi um belo gol, com certeza fez bem pra ele, mas, cara, é muito pouco pra um jogador de 20 milhões, né? Ele tem séria dificuldade em jogar futebol no Palmeiras. Ele pode ser até que dê certo em outro time, mas no Palmeiras ele não conseguiu encaixar bons jogos. Sempre que ele entra... É que hoje você não tá sendo polêmico, né, Bruno? Do podcast anterior você até comentou, falou, acho que... tô sendo mais comedido hoje. Mas ele jogou muito mal, né, cara? É a gripe. Pode ser. Fica mais manso, né? Mas no geral ele não acertou quase nada, né? Tipo assim, ele errou muito passe, erra muitos lances, sempre escolhe tomar a decisão errada da jogada. Então é um jogador que realmente tira a paciência do torcedor, né? Com pouco tempo. E o Felipe Pires? O que você acha do Felipe Pires? Você acha que ele fez um Campeonato Paulista legal? Eu acho que ele foi melhor que o Carlos Eduardo, só que eu acho que ele é um jogador bem médiozinho, assim, entendeu? Eu acho que ele não é um bom jogador, acho que o Palmeiras tem
oportunidades para ter reservas melhores, né? E sei lá, cara, aí nego fala que o campeonato alemão, os times é tudo foda, e o cara jogava lá de titular lá no campeonato alemão, velho. Pra mim, ele é um jogador que, na média, velho, médiozão, tá ligado? Médiozão. Ele ia bem pro Fluminense, por exemplo. É, né? pode ser. Pode ser eu também lá pro. Acho que os moleques que jogam lá é melhor. Os moleques de 17, 16 anos do Fluminense são melhores. É nada, o Luciano joga lá, pô. É, mas é que o Luciano É, é eu digo os centroavante. meninos da base, é. É, e o Luciano é velho. É, então. Tô falando dos meninos lá que apareceram lá. Não, o Pedro é melhor, esse aí que já foi vendido é bem melhor. Sim, são todos Sei lá, né? melhores. É que o Fluminense também não pode ser muito bom o cara, que senão vai embora, entendeu? É, eu acredito que Felipe Pires poderia ser titular no Botafogo de Ribeirão Preto, cara. Entendeu? Agora, no Fluminense eu ainda tenho dúvidas. Na molecada lá. É, eu não vi nada nesse cara que faça sentido ter trazido ele pro Palmeiras, sinceramente. Não vi uma rank, É, ele deu assistência. não lembro de nada. Eu acho que foi. Acho que foi uma aposta barata, cara. Tipo assim, é um jogador aí que joga no campeonato alemão, tem experiência europeia, vai pra ser emprestado aí por, sei lá, troco de bala aí. Vamos apostar, ver o que vira. Eu espero que seja. Eu espero que o time alemão esteja pagando o salário, que tudo esteja sendo pancado lá pelo time de lá. Porque realmente, assim, eu não vi nada. Não, eu acho que não, mas eu acho que não é um jogador caro, entendeu? É diferente você trazer o Borja por 30 e tantos milhões e o cara ficar 3 anos aí. É, eu enchendo não o sei, saco. eu não lembro. É uma aposta que se deu errado, o cara volta agora no meio do ano, volta no fim do ano. É, eu não entendeu? lembro, eu não sei qual que foi a sequência das compras, né? Se comprou o Carlos Eduardo e depois o Felipe Pires veio emprestado ou o contrário. Mas se for o Carlos Eduardo, talvez eles tenham comprado o Carlos Eduardo, daí visto no treino já que o negócio não estava indo muito bem, falaram, vamos pegar um genérico aqui e um dos dois vai dar certo, se Deus quiser. E nenhum deu. Caramba, isso aí é triste, velho. Isso aí é triste. Sei lá, velho, comprar um videogame, chegar em casa, ver que comprou na montagem errada. É bem Não tem isso. transformador. É, tipo assim. Aí tinha passado o prazo de 7 dias, né? De evolução, né? Aí falei, putz, já era. Não, Vou pegar emprestado lá com meu amigo alemão. 7 dias é pra internet, não. 7 dias é pra internet, na loja não tem 7 dias, não, velho. É, não, tem como eu devolver esse cara aí pra você? Eu falei, não, velho, já era, passou o prazo. Pros egípcios lá, nossa, podia, né? Falar pros egípcios que é o Keno, na verdade. E pro Rodrigão, no seu ponto de avaliação, hein, quais foram as baixas do Palmeiras nesse Campeonato Paulista? Ah, eu acho que o Brunão tocou no ponto que acho que é o que aconteceu mesmo, que é o setor de ataque, né? Principalmente o centroavante, né? O Borja, mais uma vez, Sempre é assunto. mal demais. Sempre é assunto. Pensando, perdendo chances e mais chances. E daí não consegue Nossa, eu encontrar. até esqueci. Então, não consegue encontrar. Pô, é engraçado, né? Acho que a gente tá discutindo isso outro dia, como o futebol dá voltas, né? Que quando o time chinês lá no começo do ano veio querer comprar o Daverson e o Felipão não deixou, a gente, putz, grila, né? Era a chance de se livrar do Daverson. E agora parece que ele vai de vez, né? E do jeito que tá o ataque, a gente tá querendo que o Daverson fique, cara. Então, realmente tá complicado encontrar aí o 9 ideal do time, né? Ele tava ontem jogando a final da Copa América, né? Esse 9 ideal, mas fazer o quê, né? O Guardiola seduziu o menino. Ah, tá. É verdade, é verdade. Esse aí daqui 15 anos volta. Daqui 15 anos volta. Né? Demorar. Vai. Jogar de bengala. O ruim é se voltar pro Corinthians, né? E quando. Não, acho que essa é acho muito que ruim. não. Nossa, essa trairagem. Então. Mas pode acontecer, futebol é doido. Eu né? vi o Wagner Love lá beijando o escudo do Palmeiras, passou 3 anos, tava lá indo em apresentação lá, sendo que nem contratado tinha sido ainda do Corinthians, lembra? Vocês não lembram dessa apresentação dele no Corinthians? Aí o Corinthians falou, já contratou nada, o cara teve que voltar lá pra Rússia de novo. Vocês lembram disso aí? Ah, da MSI, né? Isso. Sim, da MSI, eu lembro. Lembro. Lembro sim. Ah, louco. Bom, Com a irmã dele, a Vânia Love.
Vânia Love. Vânia Love estava junto. É, Assim, eu tenho essa questão do ataque aí, mas eu já foi embora, etc. tal, mas eu não gostei muito do Ricardo Goulart, não, no Palmeiras. Eu acredito. não deixa de ser o ataque, né? Não deixa de ser o ataque. Entretanto, nem é uma coisa assim, uma culpa do Ricardo Goulart. Eu acredito que ele. É uma coisa que eu já falei várias vezes aqui no programa, que eu não sabia muito bem que posição que ele jogava ali. Ele estava bem confuso ali naquele meio de campo, ataque do Palmeiras. Eu achava que o meio de campo do Palmeiras tinha perdido consistência com a entrada dele. Então, assim, a saída dele, na verdade, para mim foi um ponto positivo para ambos os lados, porque realmente ele não estava se encaixando no time. Outro cara também que, para mim, assim, fez um campeonato paulista bem abaixo, tirando essa questão do ataque, foi o Lucas Lima também. É outro jogador que, tava dormindo no campeonato paulista, tava bem sonolento. Já falei também do Mike aqui. Do Borja, eu nem vou comentar muito. O Rodrigão comentou aí, mas acho que um dia desse a gente tem que fazer um podcast só do Borja, ou um bloquinho só do Borja. Momento Borja aqui, Borja, aqui do programa. E eu vou falar um negócio pra vocês. Esse Campeonato Paulista aí eu não tava com muito tesão, não, cara, de ficar assistindo, O Palmeiras jogou bem mais ou menos. É óbvio que o Palmeiras não ia deixar de dar, né, de tentar ganhar, etc. Tal. Os caras são profissionais. Mas não era um campeonato que eu tava muito assim, aficionado, assim, de querer ficar assistindo os jogos. Entretanto, a gente é palmeirense, a gente é louco, né, meu? Então a gente tá lá 8h30 da noite lá, assistindo lá Palmeiras e Rio Claro lá, não tá nem Azuca Paçoca lá, e assistindo mesmo assim, jogo ruim que dói. Enfim, mas no final das contas, eu acredito que até que o Palmeiras fez um campeonato paulista. Imagina pro jogador, né? Então, Imagina pro jogador ter que jogar esse tipo de jogo. O Dudu, por exemplo, que dá a impressão de ser um cara que gosta de jogo grande, né? Tem que jogar com esse timeco aí. Então, e... Com todo o respeito, eu não quero ser banido do interior de São Paulo, que nem o Brunão, do resto do Brasil, mas deve ser complicado, cara. Você sair de uma vibe de ser campeão brasileiro, voltar de férias e começar o ano jogando contra o time lá numa cidadezinha do interior, com um gramado ruim, um estádio para 5.000 pessoas. Eu sei que para esses lugares esses jogos são até evento lá na cidade, mas deve dar uma caída para os jogadores. Isso aí. Eu acredito que também deve dar uma caída assim, até porque eles estão voltando, né, de férias, o pessoal volta meio lento aí e tal. Enfim, mas pra mim foi um Campeonato Paulista ok, eu não fiquei muito nervoso quando foi desclassificado não, mesmo por ser na questão de São Paulo. Mas era favorito. Eu falei até pro São Paulino, meus amigos São Paulinos, assim, eu falei, cara, o Palmeiras não é favorito não, velho. Bolinha que o Palmeiras tá jogando nesse Campeonato Paulista aí, o confronto vai ser pau a pau. Mas em compensação agora no Campeonato Brasileiro, meu amigo, pensa outra coisa a não ser vitória, meu. Independente que seja lá no Panetone lá, eu acredito que o Palmeiras vai detonar lá. Vamos para a primeira fase da Libertadores, onde o Palmeiras fez 15 pontos em 6 jogos. Rodrigão, como que você avalia o Palmeiras aí dessa primeira fase da Libertadores? O começo foi lento, bem parecido com essa análise que a gente fez do Paulista, né? Mas conseguiu os resultados, né? Não teve nenhum susto, né, nessa primeira fase. A partir do momento que acho que foi eliminado do Paulista, o time começou parece que engrenar e já meteu goleada, começou a jogar melhor. Eu acho que o Palmeiras aprendeu assim, nesses últimos anos, algo acho que até que o André Sanches falou, né, que não concordo com ele um monte de coisa, mas isso eu acho que faz sentido mesmo. Você tem que jogar todo ano, né, você vai pegando experiência no torneio, como que joga. Fazia tempo que o Palmeiras não jogava na sequência assim, Libertadores, e parece que aprendeu a jogar. Saber jogar um jogo fora, que se você fizer um gol, tá bom, daí você dá uma segurada no jogo. Então, achei que foi uma primeira fase muito boa do Palmeiras.
Você concorda com os pontos do Rodrigão, Brunera? Sim, eu acho que o Palmeiras foi um pouco pragmático, né, no começo. E depois, os últimos 2 jogos, foi muito bem, que já foi depois dos 15 dias, né? Que eu acho que dá pra dividir a temporada do Palmeiras nesse intervalo de 15 dias de quando foi eliminado do Paulista, né? Porque antes era um time e depois voltou outro time. Eu acredito que foi o divisor de águas. Dizem que na Taça Libertadores, o principal responsável assim, pela boa performance do Palmeiras foi o Borja, né? Porque ele que fez o sorteio lá e o time do Atlético Júnior foi escolhido de novo, né? Então ele deu 6 pontinhos. O Júnior Barra. Foi muito mal, né? Então, Conseguiu perder até pra aquele time do Peru lá, muito ruim. o time do Atlético Júnior não conseguiu nem a classificação para a Sul-Americana, poxa. Não, perdeu pro time do Peru. Foi decepcionante mesmo. Mas a Libertadores também tem uns grupinhos, né? Do Cruzeiro também. Tem uns grupinhos bem mole. E do Palmeiras, apesar de ter um time argentino, assim, não foi também dos mais difíceis. Eu tinha falado, né, que o Palmeiras iria fazer 100%. Não fez, né? Ficou com 15 pontos, né? Como eu comentei, em 6 jogos. Aquele jogo bem apático também contra o São Lourenço, que perdeu de 1-0, né? Que o cara foi da linha de defesa até o ataque lá sozinho, ninguém marcando ele. O Felipe Melo olhando para arquibancada, assistindo o cara correr. Mas tirando esse jogo aí, realmente os restos, o Palmeiras, sendo mesmo pragmático assim, conseguiu obter os resultados. O Rodrigão, sobre essa Taça Libertadores aí, você estava comentando aí sobre o presidente lá do Corinthians, que é bom todo ano ficar jogando e para pegar, né, para pegar casca. Palmeiras, da forma que tá indo aí na Libertadores aí, você acha que ele tá um time mais maduro do que nos anos anteriores? Assim, dá para perceber isso? Ou é algo que a gente só percebe quando é campeão, assim, e tem mais propriedade para falar? Acho que é muito mais fácil você falar depois que acabou e você ganhou o campeonato, né? Se não ganhar o campeonato, pra muita gente vai ser um time que foi ruim e acabou. E tem que ser esquecido até pra algumas pessoas, né? Se não ganhar título, principalmente aqui no Brasil, já era. Não importa o que foi feito. Mas eu acho que o Palmeiras tá... O elenco que tá aí, muitas pessoas estão desde o começo do projeto, né? Desde que começou lá o projeto Crefisa e tal. Então eu acho que esse pessoal tá cada vez mais sabendo jogar esse campeonato. Eu não acho que o Palmeiras, no último campeonato, pipocou. Só jogou um jogo muito mal. Nos outros anos eu acho que sim. Aí deu umas vaciladas fortes. Do ponto de vista mental mesmo, né? Psicológico, eu acho. Mas eu espero que me aparenta, assim, principalmente pelo treinador, né? Que essa parte o Palmeiras não vai ter tanta falha. Eu não acho que 100% do tempo vai estar concentrado, mas eu acho que se der alguma dessa desligada, vai voltar rápido. O Felipão sabe fazer isso, eu acho. Legal. Essa questão da estabilidade emocional do clube ou do time, ou Bruneira, você acredita que o Palmeiras nessa temporada tá com mais casca para lidar com isso, ou, igual eu falei aí, só quando conquista algo que a gente vê mesmo? Eu acho que isso é muito estabilidade emocional. Sei lá, o que é instabilidade emocional? O Felipe Melo ser expulso com 5 minutos é instabilidade emocional? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que ele só cometeu um erro, entendeu? Contra o Barcelona, quando foi eliminado da Libertadores, eu não achei que foi estabilidade emocional. Eu achei que o Palmeiras não soube jogar contra os caras, que era um time muito forte, muito físico, muito rápido. E o Palmeiras não conseguiu encaixar o jogo contra os caras, entendeu? Eu não achei que o Palmeiras pipocou também. Eu achei que faltou bola mesmo, faltou achar caminhos pra disputar contra um time daquele tipo. E eu acho que o Palmeiras, esse negócio de pipocar é muito relativo, né, cara? Sei lá o que é pipocar, velho. Porque, pô, pipocou contra o Cruzeiro, por exemplo. Eu acho que não, acho que o Palmeiras estava mal em 2017, né? Eu digo contra o Cruzeiro Copa do Brasil. quando era o brasileiro, né? Não, quando era o brasileiro.
que tinha ganhado o Cruzeiro depois do Corinthians. Naquele ano lá, pipocou, não ganhou, empatou com o Cruzeiro e perdeu pro Ah, Corinthians. sim, Não né? acho que. Eu acho que, tipo, o Palmeiras estava mal naquela época. Contra o Barcelona eu também acho que foi bola. E contra o Boca eu acho que foi estratégia errada também. Eu acho que o Palmeiras achou que conseguiria se defender até o final. Só que você jogando contra um time de qualidade, sendo muito pressionado, você corre esse risco, cara, de tomar o gol. E o Palmeiras tomou 2 gols muito rápido, né? Sim, muito rápido e em momentos que não tinha como reagir também, né? Porque foi aos 37, 38 minutos, depois já foi aos 43, então ali a vaca já tinha atolado já. Então, eu não sei lá, eu não acredito que seja estabilidade emocional, eu acredito que seja um erro de ideia de jogo, um erro de estratégia de jogo. O Palmeiras acreditou numa coisa arriscada e não deu certo. Se o Palmeiras leva o 0-0, segura mais 15 minutos e leva o 0-0 pra São Paulo, todo mundo ia falar que foi um jogo ruim, mas foi um ótimo resultado, blá blá blá, entendeu? Então é tudo ponto de vista, cara. Você pode distorcer pro lado bom ou pro Essa lado questão ruim. aí da estabilidade emocional, que a gente está comentando agora, eu lembro um período assim que o Palmeiras, alguns jogos, que o Palmeiras estava perdendo ou empatando e precisando do resultado, aí o Palmeiras começava a ficar um pouco nervoso, assim, eu digo, ele batia as faltas com rapidez e com pouca eficácia, tentava ficar fazendo vários lançamentos, o Dudu começava a pegar Pilhado, né? isso, o Dudu começava a pegar a bola e tentar resolver sozinho. Esse tipo de conduta, o Rodrigão, que eu dei exemplos, você acredita que o Palmeiras poderá minimizar agora, que já está há um tempo já, o mesmo elenco, todo mundo se conhece, todo mundo joga poker junto, você acredita que pode dar uma minimizada nisso? Eu acho que quanto mais treino você tem, quanto mais você se prepara com uma coisa, menor é a chance de você cometer erro, né? Os caras estão treinando bastante, já se conhecem há um bom tempo, a chance de ter erro e com isso o nervosismo diminui. Então eu acho que com o passar do tempo, sim, foi melhor essa questão. Por uma parte técnica de treinamento. Sim, mas eu também acho que se o Palmeiras estiver atrás do resultado, precisando do gol num jogo importante, eu acho que é característica do time pilhar o jogo. Pelos jogadores e tal. Eu acho que o Palmeiras vai pilhar, vai tentar ir no abafo. Porque é o jeito de ser dos jogadores, cara. Do Dudu, do Daverson, do Felipe Melo, entendeu? Os caras tudo doidão. Mas se o Palmeiras estiver precisando de um gol pra passar de fase, seja na Copa do Brasil, na Libertadores, e se o gol não sai, eu acho que o time vai ficar pilhado, vai pra cima, vai entrar nesse modo aí, mais ou menos. Pro bem ou pro mal, entendeu? E tem dois pontos aí, né? Tem o lado positivo, que mostra que realmente os caras, pô, estão a fim de decidir a bagaça. E tem um lado negativo, né? Que às vezes, assim, você ficando pilhado, não tendo a calma necessária, as coisas pode ser que não dê certo devido a essa falta de calma mesmo, né? Essa ausência de paciência aí. Bom, vamos. Tem. Eu acho que tem ponto positivo e negativo nisso. Se você vê pegando o exemplo da seleção brasileira, que vocês não gostam muito, mas foi o que eu consegui lembrar, né? Em 2002 levou aquele gol da Inglaterra logo no começo, né? O time ficou pilhado, entre aspas. Mas conseguiu se ajeitar e fazer os 2 gols e passar de fase, né? Agora em 2010 com a Holanda, depois que a Holanda fez o gol dela, cara, o time do Dunga desmoronou. Ficou pilhado negativamente, né? Inclusive o Felipe Melo, né? Sim. Já foi lá e pisou no Robin. O Juan, que é um zagueiraço, botou uma bola pro lado como se parecesse um juvenil. O Júlio César mal pra caramba, então tem isso, né? É a parte psicológica que às vezes pesa, né? São bons jogadores que ficam com um nível de concentração baixo, acontece. São humanos no final das contas. E é tão assim, falta você definir com clareza se é bom ou não essa questão da pilha, por causa que o Palmeiras obteve resultados na base da pilha também, que foram sensacionais, principalmente na época do Eduardo Batista. Aquele 3-0 que tomou no primeiro tempo do Cruzeiro, em menos de 20 minutos ter empatado o jogo no segundo tempo, aquilo lá foi coisa de louco, meu.
o gol contra o Jorge Wilstermann, por exemplo, que o Brunão até colocou aqui no momento cafezinho, aquilo lá nos minutos finais foi também sensacional, meu. Sabe, o time inteiro lá afogando lá o time do Jorge Wilstermann. Aquilo foi muito legal mesmo. E até eu digo assim, alguns jogos do Campeonato Brasileiro, que o Palmeiras fazia na época do Marcelo Oliveira, que o Brunão aqui vai ficar nervoso, mas desculpa, não do Marcelo Oliveira, Brunão, tô corrigindo aqui, na época do Cuca, o Palmeiras tinha aqueles 15 minutos avassalador, no início, não sei se vocês lembram, o Palmeiras começava assim... Sim, fazia pressão, inclusive o Palmeiras tinha uma jogadinha que começava a bola assim, o cara já espetava a bola lá no ataque, pra ver se tinha raspadinha lá, pro ponta já pegar a bola com condição de finalizar, ou de pegar um escanteio, coisas do gênero. Era 15 minutos avassalador do Palmeiras. Então tem um ponto positivo e tem um ponto negativo. Achar um consenso, assim, falar assim, isso tem uma clareza, aí a gente deixa pros psicólogos aí, pra área da psicologia, porque realmente é complicado. Bom, o que vocês esperam do Palmeiras no restante da Taça Libertadores? Bruneiro. Cara, eu espero que compita bem, espero que chegue pelo menos até a semifinal, né? Claro que pode pegar o Grêmio aí, que já a gente não sabe como vai ser, né? Porque, querendo ou não, passou um mês, né, cara? E muda o ânimo de um time, de outro, a fase de um time, de outro. Mas, assim, se for levar em conta o que foi dos campeonatos até agora, o Palmeiras é um time muito mais consistente, né? Só que isso não entra em campo. O que entra em campo é os dois times lá e ver quem se sai melhor nesses dois jogos. Mas eu acredito que o Palmeiras tenha capacidade de passar pelo Grêmio e eventualmente fazer um confronto contra o Inter ou o Flamengo bem legal na semifinal. Legal que você não titubeou, né, cara? Você já nem tá contando com o Godoy Cruz, né? Cara, sinceramente, é muito difícil o Palmeiras perder, velho. O Godoy Cruz, como que é muito difícil o Grêmio perder pro adversário dele também, que eu nem lembro qual que é. Eu acho que tem alguns confrontos que são definidos no sorteio, velho. Maravilha. Tá tudo beleza, cara. Aí. Rodrigão, sua expectativa aí no restante da Libertadores. Aí você que até compartilhou um link com a gente lá, falando que o Palmeiras vai lutar e vai ganhar nesse restante de temporada. Eu acho que, assim, falando como torcedor mesmo, sem saber qual é o caminho que o Palmeiras pode pegar, como estão os outros times, eu acho que o Palmeiras tem condições de chegar na final. Eu acho que a final é um objetivo plausível pro Palmeiras. Ser campeão, daí eu acho que já é mais uma questão de saber como vai ser no final, né? Não é que é difícil, né? Mas é uma questão de saber quem vai ser o adversário, como o time vai estar. Mas pelo elenco, pelo jeito que tá jogando, o Palmeiras tem um perfil de finalista, sim. A final depende do adversário, né? Que você pega um Peru na final, aí você já pode dar como ganho. Eu não sei, sinceramente, se tem do outro lado da chave algum time azarão, né? Mas eu sempre lembro muito daquela Libertadores do Once Caldas, né? Que era um time horrível e conseguiu ganhar uma Libertadores da América em cima do Boca, né? O Once Caldas ele mudou o regulamento da Libertadores, né? Era tanto empate e pênalti. Passou. E pênalti, o Henao foi consagrado com aquela Libertadores. Conseguiu até jogar no Santos. Você lembrou dele e eu lembrei que a Conmebol falou, meu Deus, véio, vamos mudar isso aí, o time só tá passando dos pênaltis aí. Sim. Esses timinhos contra o Santos, acho que não foi nos pênaltis não, cara. Mas esses timinhos da Libertadores aí engana pra caralho, hein, velho. Os caras vão lá, contratam Sornoso, Orejuela, achando que é tudo jogador bom, chega aqui, essas coisinhas mais ou menos igual daqui. Você comentou do Barcelona do Guayaquil, mas enganou bem também, hein, um tal de Jonathan Alves aí. Sim, o Inter acho que contratou ele e não usou pra nada. Enganou bem mesmo, cara. Parecia ser bom, mas não é. A gente isso que eu ia falar. Abafa. Fomos todos enganados. Abafa. Todos enganados. La garantia sou eu. Abafa. Vale mais contratar jogador do Paulistão mesmo. Acho que é melhor mesmo. Eu desde o início do ano, eu já falo de novo, pareço aquela velha gaga lá do Praça é Nossa.
Mas Palmeiras, campeão da Libertadores esse ano. Pra mim, Palmeiras pode estar lá. Deus te ouça. Palmeiras pode estar lá líder. Aí enfrenta o vice-líder do Campeonato Brasileiro, 1 ponto, jogando no Allianz Parque. Palmeiras falou assim, Palmeiras... mas quarta-feira tem Libertadores. Acho que o Felipão vai jogar com o time juniores do Campeonato Brasileiro, mesmo com 1 ponto a mais, precisando ganhar, se manter a liderança. E vai jogar com o time titular na Libertadores, porque pra mim é o campeonato do momento. Acho que não tem segredo, cara. Pode falar. Duvido isso, cara. Você duvida? Duvido. Então tá aí, ó. Tá registrado no podcast. Se você não cortar, tá registrado aí, porque vai acontecer isso. O Felipão vai jogar com os Júniors, o campeonato valendo título brasileiro, nem fudendo, velho. O técnico, sabe, vai cuidar do cu dele, velho. Se ele perder os 2 depois, é tudo na bunda dele. Sim, eu sei disso, que é tudo na bunda dele. Mas eu tô com essa percepção do Palmeiras nessa temporada, entendeu? Eu acho que não. Acho que se tiver final do brasileiro, assim, digamos, aspas, né? Junto com a Libertadores, eu acho que vai pro pau nos dois. Acho que vai todo mundo. Principalmente Dudu, Bruno Henrique, esses caras que sempre jogam. Vai pros 2 jogos. Bom, o Dudu até contra o Operário, o cara tem que jogar, pô. Tá lá chovendo lá. Até porque convenhamos, né? Jogo profissional, pô, 2 jogos não é nada de 2 jogos seguidos. Tipo assim, se pode poupar antes desses 2 jogos, por exemplo, e jogar as 2 finais seguidas com o pé embaixo, entendeu? E o Palmeiras tá forma esses elencos com jogadores caros pra isso, né? Pra quando precisar o cara jogar, né? Se tiver 3 jogos decisivos, vai falar o quê? O time não aguenta jogar os 3 jogos seguidos com o pé embaixo em uma semana porque tá cansado? Não tá, cara, tá rodando aí. Sei lá, cara. Então tem que ter fôlego, velho. O Palmeiras vai ter uma bateria aí, se eu não me engano, de 25 dias, 8 jogos, né? Praticamente 3 campeonatos em decisões. Palmeiras, esse mês de julho e agosto, vai ser decisivo pro Palmeiras pro restante da temporada. Não, claro, vai ser decisivo pra muitos times, mas o que eu digo, isso mais pro final do ano. Todo ano é assim, né? Mais pro final do ano, quando tiver mais afunilado. Agora vai ser difícil pra todo mundo que tá nas competições. E realmente. É só planejar. E realmente agora é mais difícil, eu acho. É a parte mais difícil do ano em relação ao calendário. Que é jogo decisivo atrás de jogo decisivo. E voltando de um período, né, de treinamento, etc, tal, que não é a mesma coisa. Você tá jogando semana sim, semana não, né? Vai ter que engrenar de novo. Exatamente. Mas o mais importante que o Gustavo Gomes estava jogando, então tá sossegado. Bom, vamos comentar agora sobre o Campeonato Brasileiro, onde o Palmeiras tem 25 pontos no momento em 9 jogos. E, bom, foi o campeonato onde realmente mostrou que o Palmeiras entrou na temporada. O Brunão, qual o seu ponto de avaliação a respeito até o momento do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro, onde você era o cara aqui do podcast mais empolgado, né? Até você ficou puto aí ter parado aí por causa da Copa América. Eu fiquei mais puto com a Copa América, que, sei lá, se fosse parar pra um campeonato interessante, tudo bem, mas parar pra essa Copa América aí é dose. Não, então, eu tô empolgado porque o time tava ganhando bons jogos, cara, não é só de baba. O Palmeiras jogou alguns jogos contra times, né, teoricamente, não que vai disputar título, mas de parte de cima da tabela, né, como o Internacional, com o Santos, e ganhou bem, cara. Jogou bem, eu acho que jogou bem consistente, ganhando desses times e eu tô empolgado, cara. Eu quero crer que se o Palmeiras vai conseguir continuar na mesma pegada, ou pelo menos semelhante. Eu acho que vai ser um campeonato totalmente diferente a partir de agora, né? Vai ser uma temporada diferente. Mas o que a gente espera é que o Palmeiras consiga pelo menos continuar bem. Rodrigão, você lembra quantos jogos o Palmeiras tá invicto? O Palmeiras tá invicto? Isso, no Campeonato Brasileiro? O Guarani, né? Brasileiro. Não lembro, abafa. Corta isso aí depois, Bruno.
Se eu não me engano, é 31, cara. Caramba, é jogo pra cacete. 31. É coisa pra caramba, Bruno. Palmeiras tá rumo a passar o Santa Cruz com 39, certo, Bruno? Acho que é 37, sei lá. 37. Rodrigão, seu ponto de avaliação aí do Palmeiras no Campeonato Brasileiro e sobre a goleada que deu no Botafogo de 9-0. Eu acho que o Palmeiras engrenou, como o Brunão disse, né? Acabou fazendo uma intertemporada ali quando perdeu a semifinal do Paulista. Parece que isso ajudou muito na parte física do time. O time tá jogando bem também e ainda por cima tá correndo bastante. E tá indo pra cima em todos os jogos. O ataque melhorou. O Palmeiras tem mais opções. O Daverson encaixou bem ali na frente. Embora ele às vezes não faça gol, ele abre espaço. Ele até às vezes dá passe para gol. A zaga não tem o que falar, é irretocável, né? O sistema defensivo, o Felipão sempre foi muito bom nisso e aplicou mais uma vez. Eu acho que o Paulo Turra também tem muito nisso também, né? Pelo que aparenta, ele que cuida mais dessa parte. E acho que se tudo continuar como tá, o Palmeiras ruma aí pra bater recorde nesse campeonato, né? E se possível, seria maravilhoso se conseguisse título antecipado e tudo, pra poder focar nos campeonatos que tem. Então você acha que mata-mata. faltando 10 jogos pro fim do campeonato, o Palmeiras já conquista o brasileiro? No ritmo que tá, se manter o ritmo, sim, né? Isso aí é estatística, né? Se manter esse ritmo é a tendência, mas tem que ver, né? Cada jogo é uma final, que é uma frase muito nova que se fala em campeonato de futebol. Se o Palmeiras manter o ritmo, vai chegar com 74 pontos, faltando 8, 9 jogos. 75 pontos é ponto pra caramba, né? Eu acho que o Palmeiras não vai seguir no mesmo ritmo, é muito difícil. Vai ter muito jogo seguido. Eu acho que seria importante pro Palmeiras conseguir ter um time alternativo que jogue bem. Não precisa ser um time alternativo espetacular, mas um time alternativo competitivo para jogos eventuais, entendeu? Que até agora, quando o Palmeiras mudou muito, o time foi mal. Diferente do ano passado, né, que mudava 7 jogadores e conseguia manter o nível. Não, Então, assim. Pode não, falar, então, Bruno. Então, acho que seria importante conseguir ter pelo menos uma mescla interessante aí pra rodar um pouco. Não precisa jogar com o time reserva nem nada, mas acho que tinha que encontrar um meio termo legal pra conseguir ter gás dos mata-matas, porque, cara, vai ser pesado, velho. Tô vendo aqui só a tabelinha aqui de julho, né? Internacional, Isso. São Paulo, Internacional, Ceará, Godoy Cruz, Vasco, Godoy Cruz e em agosto Corinthians. Então, é puxado, né, cara? Extremamente Só. puxado. E você foi feliz no seu comentário, porque isso aí é uma coisa que nós não tínhamos comentado até então no programa, que era sobre o time alternativo. Mas eu tenho uma notícia boa, porque o Lucas Lima voltou a jogar bola. Vocês concordam comigo ou não? Sim, tá fazendo a dele, não é. Tá jogando bem. Não é nada voltou a muito jogar. bom. Não é espetacular, né? Mas Isso, tá. tá sendo útil. O William tá voltando, ele não tá 100%, mas ele já até fez um jogo treino contra o Oeste. Ele jogou uma parte do tempo. O Gustavo Scarpa também tá voltando, provavelmente bem melhor do que ele tava no fim desse primeiro semestre aí, devido à lesão dele. E tem uma Borra. coisa muito boa. Hã? E o Barra tá Ai. voltando. Pra estrear, né? Tá voltando da Colômbia. E, ó, Da Colômbia tava bom, eu tava voltando de Nárnia. acharam a chave do guarda-roupa pra ele sair. A volta dos que não foram. E tem notícia boa, né? Que foi a contratação do Ramires, que provavelmente ele vai ser bastante utilizado aí ou no time alternativo ou no titular, apesar de que eu acredito que vai ser no time alternativo, que ele vai ser um dos caras, um dos líderes. E por fim, uma notícia muito boa pro Brunão, né? Que o Brunão adora, ele acha que é o jogador que é um dos melhores centroavantes do Brasil e do mundo. O virada paulista aí, o Arthur Cabral, que nos jogos treino foi decisivo em várias. Marcou 2 gols em 3 jogos.
Então, parece que ele tá pegando o ritmo aí. Cara, não é que eu gosto do cara, velho. É que ele compete com o Borja. Tem que entender isso, velho. Entendeu? Aí, sei lá, se fosse o Raniel aí que São Paulo contrata do Cruzeiro, se fosse o Pedro do Fluminense, se fosse, sei lá, cara, o Rafael Moura, ia ser a mesma coisa, entendeu? Quem vai competir com o Borja, cara. Sim, isso eu concordo com você, cara. Eu só fico na brincadeira aqui porque, igual eu comentei no Campeonato Paulista, ele poderia ter sido mais utilizado, o Arthur Cabral, né, no meu ponto de vista. Mas enfim, isso aí já comentamos sobre. O Rodrigão, sobre o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é um daqueles jogadores que no início do ano não estava indo tão bem, mas assim que o Palmeiras voltou com um meio de campo similar ao do ano passado, que conquistou o Brasileiro, ele novamente está numa fase muito boa. Você acredita que ele é um dos pilares para o Palmeiras continuar a manter o sucesso aí? Ah, sim, com certeza. Ele é o meio de campo que faz essa parte defensiva e aparece como surpresa no ataque, é o capitão do time. Eu ainda acho meio estranho ele ser o capitão do time, não sei, é coisa minha mesmo, mas aparentemente ele é um dos líderes lá dentro do time. Não é nada do fato dele ter jogado no Corinthians, nada dessas coisas não. Eu só acho meio assim, sabe? Não sei. Eu acho que tem jogador que tá mais tempo no Palmeiras, mas aí é com o Felipão. O cara deve ser um bom líder lá dentro de campo. Mas eu acho que o Bruno Henrique, você comentou até no programa dele pra seleção, eu achei meio estranho quando você falou, mas realmente, eu acho que ele tá jogando futebol que dá pra ele essa possibilidade sim. Eu acho que o Bruno Henrique não é nem tão velho assim pra não pensar Você em jogar troca pelo Brasil também, né? Mas troca o eu Bruno acho ele um Henrique bom pelo jogador. Paquetá? Não. Ah, você disse Não, colocar ele no não, tô lugar do falando você Paquetá do na seleção? Palmeiras, você Sim. trocaria o Bruno Não. Henrique pelo Paquetá? Não. Acho que não. Acho assim que o Paquetá ele começou muito bem no Flamengo, né? E tinha, eu ele acho que tinha um dançava bem potencial mesmo, eu legal. curti também. Não, eu achava que ele fazia partidas boas. Ele tem um perfil assim de um meio de campo mais moderno, que o pessoal fala, né? Mas eu acho que ele é muito novo também, né? É igual esse pessoal que julga muito o Gabriel Jesus como se ele fosse um atacante já formado, assim, com seus 25, 26 anos. O cara tem É, não, 22 eu ainda, né? falo. E jogou muito Eu pelo falo Brasil brincando, também. assim, em termos de potencial, o Paquetá tem mais potencial, é mais novo, blá blá blá. Mostrou repertório principalmente de drible que o Bruno Henrique não tem. Mas o que eu fico grilado assim é que convoca o cara que tá há 6 meses jogando nada, entendeu? Então, qual é o critério pra convocar, entendeu? A seleção. Ah, Sei lá, é. cara. Não parece um critério. Ah, vou ser justo. Não, não é esse critério. Até porque convocou até goleiro sub-20 do Flamengo numa época aí. Então, sei lá. Por outro lado também, pode ser, eu tô falando assim, não com relação a quem foi convocado, etc tal, que seja positivo para nós, que quando o cara não é convocado, porque ele não se desgasta lá, às vezes vai Sim, lá sim. também só para passear também, não joga. Agora, quando o cara joga, igual aconteceu do Gustavo Gomes, eu acho importante para o atleta isso aí, entendeu? Agora, quando o cara não joga lá, aí eu vou até entrar numa discussão aqui, que aí os jogadores, né, profissionais falam assim, não, mas eu tava lá, quem não queria estar? Mas você quer estar, mas você quer jogar também, cara. Agora, se Claro. ficar também, ficar lá só por ir em concentração, sendo utilizado nos jogos treino, em treinamento, o jogador vai lá, sente a experiência, etc. Tal, mas acredito que não é uma experiência completa. Esse é o meu ponto de vista olhando de fora. O jogador pode me dar um chute no traseiro e falar assim: não, você tá falando besteira. Mas eu penso dessa forma. Então, mas eu falo isso de um ponto de vista que, assim, meio falando mal da seleção mesmo, que não tem vontade de torcer, entendeu? Às vezes, por mais que não seja o ideal pro seu time, quando você vê o Mino jogando, e um cara que passou por aqui, você acaba torcendo um pouco. Quando você vê o Gustavo Gomes jogando, você acaba torcendo, entendeu? Um pouco o cara. Porque você acaba criando um vínculo com o jogador do teu time.
Então você acaba torcendo naturalmente pros caras, entendeu? Sim. E esse é um dos motivos que a seleção foi cada vez mais Então. perdendo essa ligação com o povo, né? Porque os jogadores jogam tudo na Europa, você não vê o cara do seu time. Antigamente tinha lá o cara do seu time jogando. Friamente, seria ruim, tipo, convocar um cara do Palmeiras, mas, pô, imagina, vai jogar Brasil e esperar qualquer coisa aí, qualquer porcaria aí da América do Sul, e, sei lá, entra o Bruno Henrique lá, ó, ia ser legal, você ia parar e assistir o jogo com mais atenção, entendeu? Ia torcer pro cara e bem, naturalmente, entendeu? Então, assim, é ruim, se você falar assim, como palmeirense, seria ruim até você convocar os jogadores. Mas você passaria a ter mais interesse na seleção, entendeu? E tem o. Mas é estranho isso, né? Porque você vê o Gabriel Jesus, o cara marcou o gol assim, eu falei, pô, que da hora, né? O cara não é meu parente, não é nada meu. Mas por ter visto ele jogar no Palmeiras, você vê ele marcando um gol lá, calando a boca de um monte de gente que falou mal dele na Copa, que eu pelo menos achei injusto. Ou quando você olha a seleção de 2002 e vê lá que o goleiro titular era o goleiro do Palmeiras, sabe? É legal isso. Sim, é legal. Tem uma identificação. E isso, finalizando o meu raciocínio, aí sim eu consigo entender, às vezes, a convocação de alguns atletas, principalmente os novos, né? De ir lá para fazer parte dessa experiência lá de concentração, de jogo treino, treinamento, para eles serem utilizados mais para frente. Apesar. Pode falar, Rodrigão. Que é isso? Fala, desculpa. Não, é que eu acho assim, você convocar, igual o Bruno falou, um goleiro do Flamengo do Sub-20, não faz o menor sentido. Agora, você convocar, por exemplo, o Everton Cebolinha lá do Grêmio, tá jogando muito mesmo. Esse cara, ele não vai ficar no banco, né? Foi ele, acho que no treino dos jogos, conseguiu mostrar que ele tinha que ser o titular, ele ganhou a vaga. Então, eu acho que tem que ser com esse pensamento, né? De levar o cara pra... ele vai ganhar cancha pra jogar daqui 5 anos na seleção. Não, tem que levar um cara que, se precisar, vou colocar no jogo. Não um cara que vai ficar sentado lá no banco olhando os outros jogar e na hora que alguém machucar, o Tite olha pra trás e não coloca o cara, entendeu? Tem que ser cara Não, que vai... e o cara que tá jogando bem, né? Jogar. Porque o Paquetá tá jogando mal, cara. Não tem nada contra ele. Mas ele foi pra Europa e tá jogando mal. Aí, sei lá, vai passar 6 meses daqui pra frente, vamos supor, pode acontecer, entendeu? Pode ser que ele jogue bem, mas pode acontecer que passe mais 6 meses e continue jogando mal. Aí vai fazer o quê? Vai convocar de novo? Aí vai ficar convocando o cara 3 anos e o cara não bola nada, entendeu? Eu acho que porque tem que convocar quem tá jogando, cara. O Fabinho tá comendo a bola, não é convocado, entendeu? É umas coisas que, sei lá, eu não curto, velho. Pode ser que pra um certo visão faça... uma certa visão estratégica do CBF faz sentido, mas não é uma maneira que eu acho legal de convocar a seleção. E eu tenho a seguinte metodologia de pensamento também, que convocação, para mim, assim, é uma opinião minha. Não tem questão de idade, para mim a maior questão é momento. É momento e regularidade. Se tem um jogador que, o cara tá com 37 anos, o momento do cara é bom e a regularidade do cara já é boa. Pra mim não tem, fala assim, por causa da idade dele, eu não vou colocar ele, porque pra mim, claro. Pra mim o Rodrigão, ele bateu o martelo uma pancada só, cara. Bateu o prego com o martelo numa pancada só. O Tite olha pro banco, vê que tem 3 malucos lá, independente da idade, sabe que o cara vai entrar em campo e dar conta do recado, por que não vai colocar lá? Entendeu? Concordo plenamente. Agora... Estamos falando muito de seleção, vamos voltar para quem tem. Vamos voltar pro Campeonato Brasileiro, que acontece? Aí a gente já vai até pegando um gancho aí já para um jogo do final de semana que vai ser contra o São Paulo. Porque depois a gente vai falar da Copa do Brasil e também comentar sobre o jogo aí contra o Inter no meio de semana. Contra o São Paulo, Rodrigão, o Palmeiras vai jogar lá no Morumbi. E ano passado a gente tirou, né, aquele karma lá de sei quantos anos sem ganhar deles lá. O que você espera desse jogo? Qual que é a sua opinião? Qual que é a sua avaliação? Eu acho que o jogo do meio da semana vai ser o que vai dar a baliza pra gente saber como o time tá, né?
Mas eu, sinceramente, pelo que eu tô vendo assim das notícias do São Paulo, o time do São Paulo é um time em construção. Então eu espero que o Palmeiras vá pra cima, cara. Não tem essa que tá jogando na casa dos caras, não. O time do Palmeiras tá pronto, tá bem treinado, bem fisicamente, creio eu. Então eu espero uma vitória boa. Eu não acho que vai ser uma goleada, porque o Cuca é um treinador muito bom, a gente sabe. Então ele deve estar formando o time dele lá. Tá fazendo essa... Vamos dizer que o São Paulo tá com a plaquinha lá de em obras, vamos dizer, né? Mas eu acho que dá pro Palmeiras ganhar esse jogo lá, sim. Mas é aquela coisa, né? Todo esse tempo parado, esses amistosos estranhos aí, não dão muita baliza pra gente saber se como o time vai estar, né? Mas eu espero uma vitória. Eu não tenho certeza se esse jogo vai ser no Morumbi ou no Pacaembu. Você tem certeza, Brunão? Eu acho que vai ser no Morumbi mesmo, Samu. Eu não tenho certeza também. Eu tinha ouvido isso faz um mês atrás, que o jogo ia ter uma no Pacaembu, mas não tem que confirmar essa informação. E você, Brunão, qual que é a sua expectativa sobre esse jogo? Além da vitória. Ah, cara, eu acho que vai ser muito condicionado pelo que for a estratégia para a Copa do Brasil. Eu já falei isso em outro episódio lá, qual vai ser a estratégia do Palmeiras para a temporada, né? Qual vai ser a importância que vai dar para a Copa do Brasil? Vai ser time titular completo, entendeu? Vai ser o Copa do Brasil, vai ser mesclado. Eu acho que vai depender disso também. Mas eu acredito que no geral o Palmeiras não perde o jogo. Eu acho que pode ser que até empate, mas acho que dificilmente o Palmeiras perde. E contra o Inter também em casa, eu acho que... Bom, contra o Inter a gente fala depois. Contra o São Paulo no Morumbi, eu acho que o Palmeiras não perde o jogo. E, Rodrigão, se o Palmeiras ganhar do São Paulo, Cuca cai? Do jeito que o São Paulo tá hoje em dia, eu não duvido. O pessoal lá tá demitindo treinador muito... A qualquer coisa demite o treinador, né? Mas eu acharia muito estranho, porque os últimos movimentos que eu vi do time deles é de um time que está sendo reconstruído sobre a gerência do Cuca, né? Então você faz um monte de coisa, fica um mês parado e perde um jogo e já demite o treinador, é sintoma de que a diretoria tá muito louca. Esses resultados estranhos aí, Brunão, dos amistosos. Lembrando, Palmeiras ganhou do Oeste 2-1, depois perdeu pro Guarani lá no Brinco de Ouro da Princesa 2-1 de virada e empatou com o Operário do Paraná por 2-2. Lembrando que, tirando o jogo contra o Guarani, que foi transmitido até pela TNT e EI Plus, os outros dois jogos não foram transmitidos nem pelo Palmeiras TV Fan e também não foram abertos à imprensa, viu? Foram jogos treinos, né? Foi nem jogo oficial, foi jogo treino. Isso. Inclusive no primeiro jogo contra o Oeste, o pessoal da imprensa descobriu depois que o Palmeiras jogou com 3 times, na verdade. Era 3 tempos de 40 minutos. Se eu não estiver falando muita besteira aqui, jogou com 3 times, que até e o Willian que jogou num dos times. Esses resultados se preocupam assim, a ponto de falar assim, nossa, ou são resultados que você fala, isso aí é jogo treino, o pessoal só pegar ritmo. Ah, cara, é difícil falar antes do pau comer, né? Mas é um sinal de alerta, né? Tomou gol em todos os jogos, que é coisa que o Palmeiras normalmente não toma. Então, claro que tem que servir de alerta, mas se vai afetar, se o Palmeiras tá mal mesmo, é só depois que começar os jogos, cara. Isso aí certo. Não tem como, não. Na hora que começar o jogo a Vera, que a gente vai ver se o time tá bem, se o time vai voltar na mesma pegada. O jogo contra o São Paulo será no dia 13/7, sabadão, às 19 horas. Na minha opinião, o Palmeiras vai jogar com o time titular. Tô arriscando aqui. Vai jogar com o time titular. Eu acredito que o Palmeiras vai ganhar. Acredito que vai ser uma vitória simples. Daqui a pouco do meu palpite aqui, mas vai ser uma vitória simples. E vai continuar nesse embalo ainda por um tempo, hein? Essa é a minha perspectiva como torcedor fanático. Rodrigão, chuta o placar aí e os goleadores. Eu vou ser bem moderado aqui, conservador. Acho que vai ser 1-0 pro Palmeiras, um gol do Dudu. 1-0, gol do Dudu. Beleza. Olha, sem piadinha dessa vez de novo, hein, Rodrigão? Pensei que você ia falar Borja. Bruneira. Nem pra piada serve mais. Vai ser... Eu acho que vai ser 2-0. 2-0 Palmeiras.
Isso, gols de Daverson e gol de Lucas Lima. Davidson e Lucas Lima. Ó. E Lucas Lima fazendo um gol, caralho. Bom, eu acredito que vai ser 1-0. Até vou anotar aqui. E vai ser gol do Lua. Beleza? Considerações finais a respeito dessa partida aí, Rodrigão? Ou já falou tudo que devia? Eu acho complicado fazer alguma consideração final nesse retorno, né? Eu espero que seja um bom jogo só e que... Eu sei que é um rival e tal, mas o Cuca é um treinador que tem uma história legal com o time do Palmeiras. Ele consiga aí montar um time... Não ganhe do Palmeiras, o São Paulo não ganhe porra nenhuma, até caia, mas que ele consiga, sei lá, pelo menos mostrar que o trabalho dele ele fez, que é tentar montar um time. Sim. Eu também tenho um certo carinho pelo Cuca aí. Apesar dele estar aí no rival aí também. Brunão, Oi. consideração final. Não, eu acho que o São Paulo tá em outra vibe, né? Mas eu acho que tem que tomar cuidado, né? Porque nunca se sabe. O Cuca ajeitou o Palmeiras também em um tempo desse, né? Em 2016. E o São Paulo tem nomes interessantes. Você pega Hernanes, Antony, Alexandre Pato e Pablo, não são jogadores perna de pau, são bons jogadores. Tietê. Então tem que jogar com seriedade, né? Tomar cuidado para não cair do cavalo. Mas eu acho que o Palmeiras vence. Legal. Bom, Copa do Brasil. Palmeiras tem 6 pontos em 2 jogos. O Palmeiras passou pelas oitavas de final pelo Sampaio Corrêa. 1-0 o primeiro jogo, 2-0 o segundo. E agora vai enfrentar o Internacional de Porto Alegre. Sendo que o primeiro jogo vai ser quarta-feira agora, às 21h30. No estádio do Allianz Parque. Provavelmente quando você escutar esse podcast já vai ter o resultado, né? Provavelmente isso. Se Deus quiser, eu vou estar lá no Allianz, fazendo videozinho e tudo mais pro canal aí. Uhum. E, Rodrigão, sua expectativa sobre esse jogo, apesar de Brunão, por exemplo, já ter dado um prólogo aí na opinião dele a respeito desse início aí. Eu acho que esse jogo tem tudo pra ser bem pegado, né? Acho que as escolas dos dois times é aquela escola gaúcha, né? Defesa, jogo pegado. Eu acho que vai ser um jogo bem porradeiro. Eu não sei se o Guerreiro volta, né, já pra jogar de titular, então ele vai voltar a jogar com o Palmeiras, aí depois daquele último jogo que ele falou que foi roubado e tudo mais. Com certeza o Felipe Melo vai zoar ele que perdeu do Brasil, né? Então Acho que não, cara. Acho que não, porque o Felipe Melo falou que nem assiste mais jogo da seleção. Ele postou lá que ele tava torcendo outro dia, sabe? E outra coisa também o cara fala até estado da NBA, se for pra irritar o outro. O cara fala de qualquer assunto, velho. Isso é verdade. Isso aí o pessoal não mede, não. E aí, Rodrigão? Continua aí, velho. Não, mas é isso. Acho que vai ser um jogo pegado. Vamos ver como é que os times voltam, mas acho que não vai ser um jogo fácil, não. Vai ser um jogo bem, acho que físico, né? O primeiro, aquele jogo do Brasileirão já foi assim, né? Foi bem pegado e tal, né? Eu lembro que no Brasileirão o Johan entrou no segundo tempo, os caras deram 2 pegadas nele, o menino ficou assustado. Ficou assustado no decorrer do jogo, cada bola que via ele já dava um tapa rapidão, assim, porque sabia que pra dominar ela ali, ia sair a foice ali, meu. E você, Brunão, o que você acredita desse jogo aí, na seu ponto de avaliação? Qual que é a sua opinião aí? Cara, eu acho que o Palmeiras vai com o time titular contra o Inter, força máxima. Eu acho que vai ser um jogo que vai sair faísca, o couro vai comer mesmo também. E eu acho que o Palmeiras tem que estar muito ligado. Tá muito ligado para manter a pegada defensiva que tava antes da pausa. Porque é um jogo que um gol vai fazer muita diferença, do meu ponto de vista, entendeu? É um jogo que se você tomar um gol, complica o jogo muito. Eu acho que não é um jogo que vai ser fácil de fazer gol pros dois lados, entendeu? Os confrontos contra o Inter já estão sendo assim, né?
Se você Sim, vê isso. bem, os últimos confrontos não teve um resultado assim que o Palmeiras ganhou de 2 gols de diferença. Foram Não, resultados complicados. foram complicados, mas foram. O Palmeiras normalmente tem jogado bem contra o Inter, né? Tanto naquele 0x0 lá em Porto Alegre ano passado, achei que o Palmeiras jogou muito bem. Acho que Nossa, jogou bem. não ganhou por detalhes, de pontaria. E quanto a esse último jogo aqui no Allianz, também eu achei que o Palmeiras jogou muito bem. Mas assim, é jogo difícil. Aí o William Potter não joga também, pelo que eu tava vendo. E você comentou um jogo que foi legal, cara. No ano passado o Palmeiras empatou lá com. Foi uma das primeiras partidas do time alternativo, que inclusive o Johan tava no time titular. E jogou bem. E o Inter, naquele período, se não me engano, era o líder do campeonato, certo? Não sei se era o líder, mas era um dos times da ponta, assim. Era um dos times da ponta. Legal. Bom, Bruneira, já que você tá já no esquenta aí, resultado do jogo e os goleadores. 1x0. Gol de Felipe Melo de cabeça. Felipe, aí o Guerreiro entra em loucura, né? Rodrigão. Deixa eu pensar. Acho que vai ser 1x0 também. Zero. Acho que vai ser do Bruno Henrique. Bruno Henrique. Eu acredito que vai ser um jogo pegado, vai ser tudo isso que vocês falaram. 5x0. O Palmeiras vai detonar pra mim. Eu acho que vai ser 3x0. 3x0. Quase. 3x0. 2 gols do Daverson. E um do Samuel Dias. Um do Samuel Dias. Não, e um do BH. Um do Bruno Henrique. Também acredito que o Palmeiras já vai matar o jogo já aí no Allianz Parque. Aproveita que você vai estar lá. Aproveita que você vai estar lá, leva um gravador e faz umas vinhetas lá, narra uns gols pra gente botar no podcast. Pode deixar. Pode deixar que se eu não passar vergonha, eu faço sim. E aí no segundo jogo o Palmeiras vai levar o time sub-20, que tá disputando o Campeonato Brasileiro sub-20. Aí tá de boa. Aí tá tranquilão mesmo. Galera, comentamos aqui sobre os jogos, uma retrospectiva aí sobre o primeiro semestre. E uma pergunta, 2 perguntas, pra gente ir finalizando o nosso programa aí, episódio 16. Rodrigão, maior destaque de jogador do Palmeiras no primeiro semestre? Maior destaque do Palmeiras do primeiro semestre. Eu acho que é o Gustavo Gomes, né? Jogou muito. É o grande zagueiro do Palmeiras atualmente. O líder aí do sistema defensivo. Legal. Brunão? Cara, eu poderia falar Gustavo Gomes também, mas pra ficar diferente, eu vou falar. Poderia falar Marcos Rocha também, mas eu vou falar Bruno Henrique. Bruno Henrique. Legal. Isso. Eu vou falar o nome, porque... Não é o Vitor Luiz, não, né? Não, Vitor Luiz. Tá. Não, eu vou falar. Esse nome que eu vou falar, ele teve uma contusão aí, que acabou prejudicando ele, mas eu tô gostando muito dele nessa temporada. Eu espero que ele volte do jeito que ele tava no início, que é Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa, pra mim, é um jogador diferenciado assim, do futebol brasileiro, e eu espero que ele volte a pegar o ritmo que ele tava no início do ano, porque ele tava sendo decisivo. Então, o nome que eu escolho é Gustavo Scarpa. Mas os nomes que vocês falaram aí, não tem nem como discutir também, não. Tem que ficar, por que você escolheu isso aí? Não, porque Gustavo Gomes nem se fala. E o BH, você sabe muito bem aqui, eu até falei, né? Ele deveria estar na seleção. Agora a pergunta, que eu acho que a resposta vai ser muito, muito simples. A maior decepção de jogador do Palmeiras nesse primeiro semestre, o Brunão. Não vai ser simples, porque eu tenho uma discussão aí. Na sua opinião aí, Bruno. Decepção? Carlos Eduardo, né? Carlos Eduardo. Ou Borja. Borja decepciona mais, cara. Não adianta. Borja. Os gols que ele perdeu no Paulistão é incrível, cara.
Bor, sem dúvida. Pior que eu falei assim que a resposta ia ser simples. E pelo visto vai ser mesmo, né? Você, Rodrigão. Vou fazer que nem vocês fizeram no outro, tentar ser diferente. Eu acho que tem um. Samuel talvez tenha um nome diferente aí pra citar, mas eu acho que eu vou aproveitar que o Bruno não trocou. Vou falar o Carlos Eduardo, então. Pelo valor que ele veio, né? A função que ele ia cumprir, que não cumpriu, até teve que mudar um pouco o estilo de jogo do Palmeiras, porque o velocista não deu certo por enquanto, né? Vamos ver se segundo semestre deslancha. Legal. Bom, eu vou falar um nome que já saiu do Palmeiras, mas eu já tinha informado aqui no início do programa que para mim não rendeu aquilo que eu esperava, não sei se foi por causa do esquema tático, enfim, que é o Ricardo Goulart. Ricardo Goulart, desde o ano passado o Palmeiras estava namorando ele, veio com muita expectativa e não foi bem isso que quando eu estava jogando para o Palmeiras, não foi nada assim um jogador espetacular do que eu esperava. Pode ser que se ele continuasse no Palmeiras, passasse o período aí, ele mostrasse o mesmo futebol que ele apresentou no Goiás e no Cruzeiro. Mas esse pode ser, acabou com um ponto final já, então já era essa história aí, boa sorte para ele lá na China. Galera, vamos finalizar o nosso programa aqui, e sempre quando a gente finaliza, a gente comenta aqui quais as considerações finais, etc. Você com a palavra aí, o Brunão. Cara, eu acho que a gente já deu bastante um fechamento bastante completo, tanto nas questões de jogo quanto dos campeonatos. Eu acho que vai ser legal agora, vai ser uma maratona, né, de jogos. Eu acho que tô com saudade já de ver jogo do Palmeiras. É muito ruim ficar sem assistir jogo, futebol com times que você se importa de verdade. E é isso aí, cara. Tá bem que depois de amanhã já tem jogo e eu já tô ansioso pra assistir. Já espero que eu esteja com a garganta melhor pra poder tomar uma cerveja. Legal. E Rodrigão. Mas agradecer aí pra quem tá nos ouvindo até agora, nossos inscritos, o pessoal que acompanhou o nosso podcast, que acompanhou a gente aí nesse mês que não teve jogo do Palmeiras. A gente tentou manter o podcast falando do Verdão aí, e que o pessoal agora acompanha a gente porque tem jogo pra caramba e a gente vai comentar tudo que acontecer com o Palmeiras. Boa informação, Rodrigão. Bom, galera palmeirense aí que nos acompanha, eu também deixo meu muito obrigado aí, valeu mesmo aos inscritos, para quem comenta com a gente, seja no private aí, envia mensagens de apoio, etc. Muito obrigado mesmo. Lembrando, nosso programa está no Castbox, no app, e também está no YouTube. Só digitar lá, Amigos Palmeirenses, você vai encontrar os episódios. Nesse período de Copa América aí, que não teve jogo do Verdão profissional, nós fizemos edições especiais, né, sobre os perebas que passaram pelo Verdão no século XXI ou que estão jogando ainda, e sobre os top jogadores aí desse século também. Bom, vamos finalizar o programa aqui, galera. Muito obrigado novamente, valeu mesmo. Semana que vem a gente vai comentar sobre esses jogos aí contra a Inter e São Paulo, fazer nossa avaliação aqui, verificar se nossos palpites deram certo. E esperamos que sim, né? Esperamos que nossos palpites realmente tenham dado muito, muito bem aí, dado corretamente aí sobre o Verdão. Galera, meu muito obrigado, valeu mesmo. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até mais.